Soltou para aqui, tem medo. É gol! Fala, meus amigos, tudo bom? O Flamengo precisa dar respaldo a Jorge Sampaoli nesse atrito que há basicamente ali no grupo de jogadores, né? O fim da picada nesse momento, conforme reportagem publicada no ge.com pelos amigos Eric Faria e Fred Gomes. É um absurdo que nesse momento, nessa altura da temporada, ainda haja jogador que não compre a ideia de um técnico que quer o melhor para o Flamengo. Né? O que o Sampaoli está fazendo não é por ego, não é por mania. Né? Assim, se tem jogador que reclama de jogar de treinar por 29 dias consecutivos, esse jogador não está à altura do nível de cobrança que o Flamengo demanda. Tá? A gente está falando aqui de uma instituição que fatura mais de R$1 bilhão por ano. Né? Já faz 2 anos que isso acontece. Ora, a cobrança tem de ser feita de forma profissional. O companheiro Mauro César, inclusive, trouxe a informação num vídeo publicado mais cedo no canal dele, de que haveria uma reunião para que arestas fossem acertadas, né? Aparadas, que roupa suja será lavada no Flamengo. Nessa reunião será dado respaldo ao técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo vai respaldar o técnico Jorge Sampaoli nessa história. A questão é, por quanto tempo? Quantos técnicos mais terão de chegar ao Flamengo para que o clube finalmente tenha um ambiente de cobrança profissional, como teve, aliás, na época do Jorge Jesus? O Rodinei falou sobre isso no Charla Podcast. Né? Ele fala assim, olha, o Jorge Jesus quando chegou cobrava o Gabigol e o Garoto da mesma forma. É isso que tem que acontecer. Todos são iguais perante o Flamengo. Não tem nenhum Zico no Flamengo. Não tem nenhuma sumidade, nenhum cara que seja maior. E o Zico não se comportava dessa forma. Eu contei para vocês a história em 1987, no Campeonato Brasileiro, quando também houve ali um arranca-rabo entre jogadores, e o Renato Gaúcho disse, olha, eu sou assim, né? Vários jogadores reclamavam que ele era individualista e que não recompunha na marcação, não ajudava na marcação, né? E ele falou, eu sou assim, não vai mudar, tal. Teve um arranca-rabo no vestiário, para você ver como isso não é novidade no futebol. A gente vai citar outros exemplos aqui que aconteceram ao longo da história recente do futebol brasileiro. E aí o Zico falou, não, eu marco, deixa o Renato lá. O Zico já completamente estrupiado no seu joelho esquerdo, né, que ele machucou após aquela entrada criminosa no Márcio Nunes em agosto de 1985. Então o Zico deu o exemplo daquela vez. Tem que ter agora alguém para dar o exemplo no Flamengo. Quem é essa pessoa? É o Jorge Sampaoli. É o Jorge Sampaoli. Ninguém contrata Jorge Sampaoli, gente, para ficar na mesmice, no marasmo. Né? Não existe isso. Não existe isso. Né? O Sampaoli tem de ter respaldo, como a diretoria do Flamengo promete, para tocar a reformulação que ele julgue necessária. Eu não tô nem aí se o Davi Luiz vai no shopping center com o Gabigol, se vai em festinha um na casa do outro. Não me importo com isso. É normal que no ambiente, qualquer que seja de trabalho, as pessoas se deem melhor do que algumas pessoas do que com outras. Isso é perfeitamente compreensível, perfeitamente normal. O que não pode haver é reclamação em relação a um período estendido de treinamentos e também ao fato de terem chegado da partida contra o Racing, né? Naquele jogo em que o Flamengo deu um vexame danado, né? Porque jogava com 1 a mais durante 45 minutos de bola rolando, não conseguiu manter a vantagem que tinha sobre o Racing e ainda tomou um gol, né? Ali, esses caras tinham de voltar a pé de Buenos Aires ao Rio de Janeiro. Mas não, ficaram melindrados de biquinho porque o técnico Jorge Sampaoli determinou, com razão, que fossem todos ao CT Ninho do Urubu em vez de irem para casa. Era um castigo. É necessário isso. Esses caras precisam se cuidar. Esses caras estão mal fisicamente. O que eles querem? Mais 42 dias de férias? Né? Algum técnico ali para fazer composição com eles? Para ser parça deles? Como era o Dorival Júnior. O Dorival Júnior não é mau técnico, muito pelo contrário. Ele é um bom técnico. Só que, como fala o próprio Mauro, né? Era um técnico que atendia às demandas dos jogadores.
Ou seja, não se criava um ambiente profissional de cima para baixo, como tem que ser em qualquer empresa. Né? Qualquer empresa séria é um ambiente de cima para baixo. Existe uma hierarquia, queira você ou não, goste você do seu chefe ou não, é ele quem vai determinar a sua rotina. É ele quem vai dizer quando você precisa chegar mais cedo, precisa sair mais tarde, porque tem trabalho a ser feito. Se você recebe em dia por isso e tem um bom emprego na melhor empresa do Brasil, você evidentemente não é maluco de jogar tudo isso no lixo. Você vai querer continuar trabalhando nesse lugar. É o que os jogadores do Flamengo deveriam pensar nesse momento. Estão no time de melhor estrutura no futebol brasileiro, estão no time que mais fatura no futebol brasileiro, estão no time que mais vitrine dá no futebol brasileiro. Vejam só a convocação do Pedro para a seleção brasileira. Alguém acha que se o Pedro estivesse jogando essa bolinha que está jogando no Flamengo, ele seria convocado para a seleção brasileira? Ainda que seja para esses amistosos mequetrefes aí contra Guiné e Senegal, esses amistosos completamente anacrônicos, mas o cara foi convocado, pô, né? Então, assim, a diretoria do Flamengo promete dar respaldo ao técnico Jorge Sampaoli. Não basta ser da boca para fora. Isso tem que ficar claro para os jogadores. Quem não estiver satisfeito, que meta o pé. Simplesmente seja assim, que meta o pé, né? Agora, ele precisa de respaldo, porque senão vai ser só mais um técnico. Aí ele vai embora, chega outro, não compõe com os jogadores, vai embora. Aí chega outro, compõe com os jogadores, e aí o Flamengo vai jogar aquilo que você quer que jogue. Então, assim, é uma situação muito fácil de ser resolvida. Precisa acabar o paternalismo e precisa haver uma cobrança profissional. Com qualquer pessoa. Eu já fui gestor de equipe, você pode ser amigo das pessoas, mas em algum momento você vai determinar, melhor dizendo, que aquele funcionário faça determinada coisa. Ele pode fazer um bico, paciência. Se não gostar, tem gente boa disponível no mercado, né? Se o determinado jogador não gostar daquilo, que vá procurar outro clube para si. Não vai ganhar aquilo que ganha no Flamengo. Talvez não ganhe em dia também, tá? Mas se acha que é melhor assim, quem sou eu para falar outra coisa? E queria aqui falar sobre o Davi Luiz também. Se o Davi Luiz, de fato, é como os amigos Eric Faria e Fred Gomes relatam na reportagem publicada ontem à noite no ge.com, ele quer mais profissionalismo, bato palma pro Davi Luiz, a quem tanto critiquei pela performance no campo, mas gosto da atitude fora do campo em relação a isso. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.